Amados, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, que o teu coração já fique pronto para receber do Senhor uma fluência em Deus poderosa para a tua vida. Senhor, nós te pedimos nesta hora que tu venhas falar, ó Deus, através de mim, que eu seja a tua boca nessa noite, que eu seja, ó Deus, os teus lábios, e que tu fale através da minha vida, e que o Senhor edifique e abençoe a tua igreja, ó Deus, através da minha voz, que eu seja a tua boca, Senhor, e que eu não fale nada de mim mesmo, mas o que eu venha falar aqui flua de ti, Pai. Eu rogo ao Senhor nesta hora e te agradeço por tudo, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém e amém. Semana passada nós falamos sobre as chaves do reino, os códigos, né, secretos em Deus. Toda chave ela é codificada, né? De uma maneira bem... A chave comum que nós temos das nossas casas são codificadas de uma maneira bem rudimentar, bem primária, bem comum, né? Tanto que a pessoa pega uma chave, pressiona no sabão, pronto, dali um chaveiro, mais ou menos, consegue fazer uma cópia de chave só daquele molde ali. É possível alguém abrir uma fechadura utilizando grampos, utilizando arames. Por quê? Porque são fechaduras bem rudimentares. Mas existem chaves que são codificadas. Os próprios carros, né? Eles criaram lá aquela chave faca, que era uma chave que o código não está na parte de baixo da chave, ou na parte de cima, mas está no meio da chave. E depois foi criado outras chaves codificadas, chave de presença, chave de aproximação, botões que vão dificultando cada vez mais a possibilidade de encontrar os códigos. Hoje em dia tem carro que, se você perder a chave do carro, não tem jeito, só rebocando, e tem que levar para a autorizada, pagar uma fortuna para poder encontrar a chave. Porque as chaves, quando a gente lê que Jesus fala para Pedro que dará a ele a chave dos céus, a gente pensa em alguém, né, com um monte de chaves na mão. Mas hoje nós estamos mais avançados tecnologicamente e a gente consegue pensar em chave, não apenas chave física, mas a gente pode pensar em códigos. A gente pode pensar em segredos, né? Quando Deus está dizendo, te darei a chave, o Senhor não está dizendo a chave propriamente, uma chave física, mas Ele está falando, eu estou dando a vocês os segredos, os mistérios escondidos que abrem a porta dos céus. E eu quero falar sobre duas chaves hoje, né? Primeiro eu quero trazer duas passagens para vocês. Mateus 16, 19 é a primeira passagem. Mateus 16, 19. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido, e o que você desligar na terra. Então, primeira passagem é essa. Jesus dizendo que dará a chave, que dará a ele, que dará as chaves. Não está no singular, está no plural. Então não é uma chave só. Aí vem alguém e diz assim, Pedro é o chaveiro, é o porteiro do céu, né? Ele tem... Não, na verdade há muitas coisas implícitas dentro dessa passagem. E a outra passagem é Mateus 18, 18.
Mateus 18, 18. Digo a verdade, tudo o que vocês Então, primeiro Jesus fala para Pedro, depois Jesus fala para todos os discípulos. Aqui ele está dizendo, tudo o que vocês. Então, não é algo exclusivo de Pedro. Os códigos não são exclusivos para Pedro. As chaves codificadas que Jesus compartilhou ali, não era exclusividade de Pedro. Era algo para Pedro, era algo para os discípulos, era algo para os discípulos dos discípulos, e é algo para mim, e é algo para você. É algo para todos nós. Existem algumas chaves, e não é uma chave só, que abre a porta do reino dos céus. Ou seja, para quem entende um pouquinho, ou trabalha alguma coisa com computador, você sabe que existe no banco, né? Alguns bancos trabalham com senha de acesso. E alguns bancos não é apenas uma senha. Você tem que ter uma senha e uma confirmação de senha, né? Duas chaves para poder liberar. Você tem que ter uma e você tem que ter outra que liga... que é confirmada por e-mail, ou que é confirmada no celular, e você precisa de ter vários códigos, várias senhas, você precisa saber todas as chaves que vão abrir a porta para que você possa ter acesso a coisas, a informações, a mistérios. E eu quero dizer que há mistérios gloriosos em Deus. O reino dos céus é um reino de mistérios poderosos, é um reino de coisas muito importantes e valiosas que estão reservadas e preparadas para cada um de nós. Não foi preparada para outros, foi preparada para todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador. E esse código está reservado para aqueles que conseguirem desvendar esses mistérios, para aqueles que conseguirem acessar esse ponto especial. Aqui eu quero, hoje, eu quero destacar duas chaves principais. A primeira chave é um código que dá acesso a um outro código. Então eu quero falar sobre uma chave preciosa, poderosa, muito especial, que dá acesso, que dá a você a liberdade de entrar, de acessar um outro nível de profundidade em Deus. E esse primeiro código, esse primeiro acesso, essa primeira chave é a pregação da palavra. Conforme o mandamento de Cristo, proclama-se e testifica-se aos crentes, a todos juntos, e a cada um deles, que todos os seus pecados realmente lhes são perdoados por Deus, pelo mérito de Cristo, não por mérito meu ou seu. Os nossos pecados são perdoados pelo mérito de Cristo, por causa dele. Por causa dele nós recebemos o perdão. Sempre que recebemos a promessa do Evangelho com a verdadeira fé, mas todos os incrédulos, proclama-se e testifica-se a ira de Deus. E a condenação que permanece sobre eles enquanto não se converterem. Então eu quero falar sobre esse mistério glorioso, ou essa chave poderosa chamada a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é uma chave poderosa que Deus deu a Pedro. E falou: Pedro, eu dou a você as chaves do reino dos céus. E para quem você abrir será aberto, e para quem você fechar será fechado. O que você ligar aqui na terra estará ligado no céu, e o que estiver desligado na terra está desligado no céu. Essa chave está contigo. Use-a. Que chave é essa? A pregação do Evangelho. Esse é o primeiro código. Há um mistério na pregação do Evangelho. Há um mistério na pregação da palavra. Por que a pregação do Evangelho é algo tão importante na igreja?
Uma igreja pode ter muita coisa. Uma igreja pode ter louvor, uma igreja pode ter coral, uma igreja pode ter banda, uma igreja pode ter orquestra, uma igreja pode ter escola, uma igreja pode ter um grupo jovem, a igreja pode ter um grupo da terceira idade, da melhor idade, a igreja pode ter um grupo de adolescentes, a igreja pode ter um prédio maravilhoso, mas uma igreja nunca pode deixar de ter a pregação do evangelho. Você pode ter igreja que tenha tudo isso ou igreja que não tenha nada disso, mas a pregação tem que ter. Sabe por quê? Porque esse é o primeiro código. Esse é o primeiro código. É a primeira coisa. Claro que, vamos lá, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que te dá acesso a um código secreto. E essa ferramenta, ela precisa estar à sua disposição. Assim como você, para acessar sua conta bancária, você precisa de um celular. Só o celular? Hã? Um celular com internet. Para você acessar o seu banco, você primeiro tem que ter um celular com internet. Se você não tiver um celular com internet, você não vai conseguir acessar o seu banco. Aí você, não, mas eu tenho a senha. Não adianta. Na verdade, a senha só o meio é a pregação do evangelho. E eu quero dizer para você, o meio é o celular. E no nosso caso, o meio é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho ela é ministrada alguns chamam de homilia, alguns chamam de prédica, alguns chamam de preleção, alguns chamam de proclamação, alguns chamam de homilia, alguns chamam de discurso. Mas é a pregação do evangelho. É isso que eu estou fazendo com vocês. Eu estou dando a vocês a chave. A primeira chave de acesso ao reino dos céus. Proclamação da cultura do reino. Para que as pessoas saibam da cultura do reino, precisa haver. Para que as pessoas conheçam, precisa haver a proclamação. Se ninguém pregar, ninguém vai saber. Como crerão, se não há quem pregue? A primeira chave é a pregação. Jesus estava dizendo assim, Pedro, eu dou a vocês o poder da pregação. Pregue a palavra. Esse é o mistério. O primeiro mistério, meus irmãos, alguém fala assim, eu queria muito ganhar pessoas para Jesus, mas eu não sei. Não sabe porque não prega. E eu não estou falando pregar em cima do púlpito, eu estou falando de falar de Jesus. Falar o que Jesus fez na sua vida. O que Jesus fez por você. Quais os milagres Jesus já fez na tua vida? Jesus nunca realizou nenhum milagre na minha vida. Não, nunca realizou? Não. Mas você já recebeu Jesus na sua vida? Sim, já recebi, já fui batizado. Então você pode dizer que o maior milagre, ele já operou em você. Que é o milagre da salvação. Só a salvação já é um grande milagre. Não é só, ele é o maior milagre. É a transformação do homem. E aí eu vou mais profundo. Olha esse mistério glorioso que é a pregação do evangelho. E eu digo para vocês que ninguém pode entrar no reino sem usar essa chave. A pregação. Ninguém. Vocês acham que alguém pode ir para o céu sem essa chave? Sem a pregação? Não, ninguém. Por quê, pastor? Porque há um versículo na palavra de Deus tão glorioso que diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? Nós somos salvos pela fé, diz a palavra de Deus. Não tem como termos fé se não houver a pregação. A pregação é a primeira chave. E essa pregação não vem do mundo. Essa pregação vem da igreja. Jesus precisava entregar essa chave para alguém. Para alguém que tinha recebido dele esse código. Ninguém entra na sua casa se não tiver a chave. A não ser que você entregue a chave. Não, pastor, o ladrão entra.
na sua casa, mas no reino do céu não vai entrar. No reino do céu não entra ladrão. Fala para o teu irmão e dá uma cutucada nele. No reino do céu não entra ladrão. Ladrão pode entrar em tudo quanto é lugar. Eu vou dizer para você, ladrão pode entrar no banco. Ladrão pode entrar nas contas bancárias. Ladrão pode entrar no Palácio do Planalto. Ladrão pode entrar em qualquer lugar. Mas em um lugar ladrão não entra. No reino dos céus. Não adianta. Não, ele entra, vai dar um jeitinho. Ladrão não dá jeito, não entra. Só entra quem tem a chave. Só entra quem tem a chave. E aí Jesus fez o quê? Pegou Pedro, eu dou a você a chave. Opa, deu a chave. Toma aqui, um celular, com o aplicativo do seu banco. E aí quando você prega a palavra, o que acontece? Acontece o primeiro mistério glorioso. Porque parece uma coisa, né? Você bota a senha, o celular gira e pulou. Abre um mundo para você. Não é verdade? Abre um mundo. Mas calma. Esse mundo não quer dizer que você pode fazer tudo. Primeiro, esse mundo você pode só olhar. Ah, eu quero fazer um saque. Você vai ter que botar a senha. Eu quero fazer uma transferência. Você vai ter que botar a senha. A primeira senha que você coloca é só para permitir que você veja. Você está entendendo? A pregação do evangelho, ela é o primeiro milagre. O pastor começa a pregar e no teu coração vai fazendo assim, ó. Até que faça assim, ó. Você consegue ver. Você consegue ver o evangelho de maneira diferente, porque a palavra de Deus vem e abre os seus olhos. E você diz assim, antes eu não entendia, agora eu vejo. Agora eu consigo enxergar. Inclusive, dos maiores milagres que Jesus realizou, foi o milagre de dar vista aos cegos. Foi a maior quantidade de milagres que a Bíblia conta que Jesus realizou, foi de curar cegueira. Porque Jesus veio para tirar os homens da escuridão, das trevas, e trazer para ele vista, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem enxergar. É a primeira chave, é a pregação do Evangelho. Então, se você quer abrir o reino e apresentar a cultura do reino para alguém, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Use essa chave em todo tempo. Use essa chave em todo momento. Anuncie Jesus Cristo. Fale de Jesus Cristo. Compartilhe Jesus Cristo. Hoje pela manhã, a Thalitinha chegou tão assustada. E falando, eu estava falando de Jesus para uma moça ali e tal. E eu fiquei olhando para ela assim, eu até esqueci da moça. Depois eu até orei pela moça, eu falei, Senhor, aquela moça que a Thalita encontrou com ela. Mas eu me esqueci da moça e eu fiquei vendo a paixão dessa menina por uma vida. Ela chegou aqui tão preocupada, tipo assim, pastor, tem que orar por ela, porque a moça falou que não quer mais saber da vida, que ela não quer saber de nada, e que ela não ia me acompanhar até aqui à igreja, porque ela estava com medo de que eu pudesse, no futuro, traí-la. Alguma coisa assim, não é isso? Mas eu fiquei apaixonado pela paixão dela, por aquela pessoa, por aquela vida. De manhã, você falando de Jesus, está vindo para a igreja, você se encontra com alguém e você compartilha Jesus com essa pessoa. Você usa a primeira chave. Use a primeira chave. Use com convicção. Use com firmeza. Aplique essa chave. E eu vou dizer que quando você colocar essa senha, alguma coisa, um mistério vai acontecer. A gente, por exemplo, nós que não entendemos do ramo da computação, né? Tem algumas pessoas aqui que entendem, mas nós que não entendemos, pelo menos eu não entendo nada. Eu sei que eu boto a senha e abre. Como é que abre? Não sei. Como é que faz a programação para você botar a tua senha? Cada um vai botar um número diferente e vai abrir. E quando eu abrir, eu não vou abrir a conta do Adriano, infelizmente. Eu vou abrir a minha. Eu podia, né? Abrir assim, abrir. Né? Do irmão, né? Dependendo do irmão, era melhor não abrir, não. Assim, não.
Mas você já pensou, você vai lá, tum, 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 e pum, abre. Como que abre? Como é que faz? Para nós que somos leigos, isso é um mistério. Para quem entende de informática, para quem é do ramo da computação, ele sabe. Não, o código entra e vai fazer isso, e vai abrir isso, eu não sei. Então, para mim, é um mistério. O que acontece quando a pregação, quando a palavra é ministrada, quando a palavra é pregada, e o que acontece no coração das pessoas? Eu não sei. Eu sei que algo sobrenatural acontece. E é tão sobrenatural que Jesus, quando entregou a chave para Pedro, no dia de Pentecoste, primeiro, Pedro, os discípulos ficavam assim, por que Jesus escolheu Pedro? Só porque ele era o mais velho entre nós? Só porque ele é casado e a gente não? Por que será que ele escolheu Pedro? E ficava todo mundo, quem é maior? Tiago menor já desde o apelido dele, Tiago menor. Né? E o outro, João, você já é o mais novo. E ficava um dizendo que o outro era melhor, que o outro era especial. E eles ficavam assim, por que Pedro? Por que Pedro? Pedro, toda vez que Pedro abria a boca para falar, só saía bobagem. Toda vez que Pedro abria a boca para se pronunciar, só falava besteira. Teve uma vez que Jesus chamou ele de diabo. Eles não entenderam nada. Eles falaram assim, que isso? Pedro é o diabo. Imagina, os discípulos todos reunidos, tudo rindo. Tal. Que Jesus fala assim, olha, convém que o Filho do Homem padeça, sofra, seja chicoteado, seja esbofeteado, e ao terceiro dia, o Filho do Homem vai ser morto. Mas ao terceiro dia ele vai se levantar. E Pedro sempre afoito, querendo aparecer. Sabe aquela pessoa que sempre quer aparecer e quer mostrar, né? Não é de má vontade não é por maldade não. Mas ele quer sempre, né, se apresentar assim. Ele fala, mestre, tenha misericórdia de ti, não permita que isso te aconteça. Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Não estava falando com Pedro, estava falando com alguém que estava falando através de Pedro. Mas os discípulos não entendiam isso. Eles olharam e falaram assim, opa! Aí eles falaram assim, entendi tudo. Lembra daquela vez que Jesus falou assim, um de vocês aqui é o diabo. Um de vocês que estão comigo aqui é o diabo. É o diabo. Se o pastor fala isso, o ministério abandona ele. O pastor chega para o ministério e fala assim, um de vocês aqui é o diabo. Todo mundo olha um para o outro, todos os diabos vão embora. Fala assim, o diabo é ele. Mas Jesus falou, um de vocês é o diabo. E os discípulos ficaram assim, o que é isso? O que ele quis dizer? Ele falou, não sei, cara, o diabo é muito... É muito forte isso. Um de nós é o diabo, como assim? Aí quando Pedro fala um negócio desse para Jesus, tem misericórdia de ti, não permita que isso te aconteça. Cadê o microfone da roda? Não permita que isso te aconteça. Entra. Aí a chave. Tem que ter a chave. Tem que ter a chave. E quando entra na bolsa de mãe, tem que ter um GPS lá dentro para poder achar, porque tem tudo lá. Até um microfone sem fio tem dentro da bolsa de uma mulher. Aí eles falaram assim, entendi o mistério, a chave é essa. Jesus falou que tinha um diabo entre nós. Pedro agora falou isso para Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim, para trás de mim, Satanás. É ele. É ele. Pronto. Tá resolvido. Isso deve ter sido o pensamento de Judas. Judas falou, achamos Satanás. Opa. É ele. Meu irmão, escuta uma coisa que eu vou te dizer. Nem tudo que parece, ainda que possa parecer muito, ainda que você olhe e fale assim, eu tenho certeza que é, cuidado. Nem tudo o que realmente parece, ainda que seja uma convicção que você tenha, pode não ser. Porque tudo indicava e apontava que era Pedro. Pedro era muito afoito. Jesus está andando sobre o mar. Aí fica todo mundo, meu Deus, é um fantasma. Meu Deus, é um fantasma. Aí Jesus vem se aproximando. E Pedro assim. Aí ele falou, irmãos, sou eu, Jesus.
Aí Pedro, mestre, se é tu mesmo, me manda ir até aí. Falou, vem. O pessoal, não, Pedro, não vai não. Ele, cara, eu sou Pedrão. Eu sou Pedrão, eu sou o cara. Fica tranquilo. E ele vai, sai do barco. Isso em cima d'água. E ele começa a andar olhando em direção a Jesus. Mas no meio do caminho ele fala assim... Porque ele tinha certeza que era Jesus, mas depois ele ficou assim, cara, será que é Jesus mesmo? E se não for Jesus? Aí ele começou a olhar e falou assim, o mar está bravio, o vento está forte. Aí ele afundou. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando a gente está no culto aqui no domingo, a gente ouve a palavra, a gente sai daqui cheio de fé. A gente sai daqui na certeza e na convicção de que, caraca, aí diabo, não sai da frente não para tu ver como é que eu passo por cima de você como um rolo compressor. Você sai forte, você sai quicando, falando assim, manda os demoninhos aí. Manda os demoninhos aí que eu expulso mesmo. Mas isso na segunda-feira. Na terça, tu já está assim, caramba. A luta é grande, né? Na quarta você está assim, meu Deus, por que eu não estou na célula do João? Pelo menos é hoje, né? A célula do Abner é só na sexta. Né? A célula do Abner já pega o pessoal já assim, ó, tortinho, já. Né? Alguns já beberam água pra caramba. Já tá... Você tem que fazer quase que respiração boca a boca. Na sexta-feira, o pessoal já está precisando de respiração boca a boca, porque já afundou muito, já tomou muito caldo. Porque no domingo você estava firme. Você estava assim, Senhor, se é tu mesmo que está falando comigo nesse culto, o pastor vai tossir agora. E o pastor não tosse. Mas aí no final do culto o pastor... aí ó, Deus falando comigo. Ou então você está de cabeça baixa, alguém tossiu e fala, é o pastor. É o pastor, você está cheio de fé. Qualquer coisa você acredita que é. Só que, na segunda-feira, na terça, acontecem situações, você escuta palavras, você briga com a esposa, briga com o marido, briga até com o cachorro. Eu falo assim, meu Deus do céu, eu não estou aguentando ninguém me aguenta. E aí a situação vai ficando difícil, mais difícil. Você fala assim, meu Deus, chega logo domingo, para eu poder ouvir aquela palavra de novo, para eu poder, né? Pois é, Pedro foi assim. Ele saiu do barco com convicção. Ele andou sobre as águas com convicção. Depois ele afundou. Jesus falou assim, ô homem de pouca fé. A gente começa a rir, né? Pedro, homem de pouca fé. Quando é que você andou sobre as águas? Pelo menos um pouquinho. E Pedro era um homem de pouca fé. Então nós vamos mudar de assunto, né? Mas a fé vem pelo... Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus falou, vem. Ele ouviu, e o que ele ouviu gerou? E a fé gerou a ação. Meus irmãos, ficou todo mundo assim, Pedro vai não, Pedro. Pedro não vai não, é furada. Aquilo ali é um fantasma, Pedro. Aquilo ali é um fantasma que está querendo te afogar. Quando ele afogou, eles falaram assim, sabia. Tomé, então, foi o primeiro. Falou, sabia lá, furada. Sabia. Não, meu irmão. Pedro estava caminhando em direção a Jesus. Cheio de fé. De uma fé proveniente de uma palavra. Pedro estava começando a descobrir os mistérios de Deus. Ele estava começando a entrar nos mistérios de Deus. Ele estava começando a descobrir os códigos. Os códigos secretos. Só que ele ainda não entendia. E Jesus estava mostrando para ele, Pedro, é por aquilo que eu falar. Se eu falar, faça. Olha, vocês vão sair, vão pelas cidades, e vocês vão botar as mãos e vão curar toda sorte de doença que tiver, vocês vão curar.
E eles foram e impunham as mãos e acontecia. E eles ficaram assim, rapaz, os demônios se submetem a nós. Meu Deus. E ficaram, entendeu? E hoje não acontece. Por quê? Porque está faltando a gente ouvir palavras de fé e ousadia. Porque nós, pastores e pregadores, preferimos pregar outras coisas do que pregar o poder de Deus. E aí, quando a gente não prega o poder de Deus, as pessoas não creem. Quando a gente não prega que Jesus cura, as pessoas não são curadas, porque não gera fé. Porque a chave está na pregação. Então, se não há milagres numa igreja, é porque o pastor que está com a chave não está usando essa chave. Igreja que não prega sobre milagres, milagres não acontecem. Igreja que não prega sobre cura, a cura não acontece. Igreja que não prega Jesus Cristo, não há salvação, não há conversão nela. Igreja que não prega Jesus Cristo ressurreto, não há salvação nessa igreja. A igreja está a mesma coisa. Então a chave vai gerar fé dentro daquilo que as pessoas creem. E isso não quer dizer que a igreja está certa ou se está errada, tá? Que tem um monte de igreja aí que está fazendo um monte de coisa errada, mas que está injetando fé no coração do povo. E o povo crê e acontece o milagre. Mas por que acontece, pastor? Porque o pastor falou. E o pastor falou com tanta convicção que a pessoa creu. E quando ela creu, ela fala assim, não, eu creio que Jesus vai me curar. E ela é curada. Por quê? Porque a palavra saiu com convicção. Ué, pastor, mas aí Jesus está ou não está nessas igrejas? Como é que é? Meu irmão, a Bíblia diz que um dia haverão pessoas que vão dizer assim, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz... Aí ele fala assim, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. Aí fala, mas eu tinha a senha. E daí? E daí que você tem a senha? Nós precisamos entender que nós precisamos ter sim a senha. Mas não é uma senha só. Aqui, não, é no outro versículo. Não é uma senha só. São as chaves. Então, às vezes, você descobre uma senha, um código. As chaves. Você tem uma senha, você tem um código. Que é o código da pregação. E o código da pregação abre uma chave para um outro código. Qual código? O código da pregação abre chave para um outro código. Qual código? A fé. Porque você prega e a pregação gera fé. Fé para quê? Aí depende do que você está pregando. Pode gerar fé para a salvação, pode gerar fé para um milagre, pode gerar fé para uma cura, pode gerar fé para acontecer algo extraordinário. A pregação move isso. E aí, de acordo com o que você está pregando, no caso, de acordo com o que o pregador está pregando, a pessoa acredita. E ela fala assim, é pela tua palavra. Pedro começou a crer através disso. Jesus falou assim, olha, joga a rede do outro lado. Ele falou, eu sou pescador antigão. Eu sou pescador muito antigo. Eu tenho experiência. A gente pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus joga a rede do outro lado. Aí ele falou, olha, eu estou cansado, mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Por causa da tua palavra, eu vou agir. Olha como é que a fé, olha como é que a palavra aciona a fé. É a pregação que aciona a fé. Irmãos, aqui, ó, a engrenagem, está tudo interligado. Ninguém vai crer se não houver pregação. Ninguém vai crer se não houver pregação. Quem está falando para vocês eu sou cristão de berço. Minha mãe é evangélica desde quase da fundação das Assembleias de Deus de Madureira. Quase fui membro fundadora do prédio novo. Minha mãe não pegou o prédio antigo, mas do prédio novo. E minha mãe acreditava que se o chinelo ficasse virado, estava agorando mãe.
Minha mãe acreditava que se caísse sal na cozinha, estava chamando pobreza para dentro de casa. Por quê? Porque nunca foi pregado para ela uma palavra verdadeira e genuína, de fé unicamente em Jesus Cristo. Mas era mulher de Deus. Ela cria em Jesus para um monte de coisa, mas tinha coisas que ela ainda não acreditava e precisava ser pregado. Assim como há pessoas que estão presas em cadeias invisíveis. Problema na minha família é diabetes. Todo mundo na minha família morre de diabetes. Eu já sei que eu vou morrer de diabetes também. Repreende isso no nome de Jesus. Mas você precisa ouvir a pregação sobre isso e crer nisso. Senão, você vai continuar. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você, mas vai continuar achando que vai morrer de diabetes. Vai continuar achando que determinada doença não tem cura. Vai continuar aprisionado em certas coisas. Ou seja, não vai viver a plenitude de Deus. A gente precisa entender que nós temos a salvação em Cristo. Mas a gente lida com espíritos rebeldes. E esses espíritos rebeldes vêm e trazem enfermidades para nós. Vêm e colocam coisas na nossa cabeça, pensamentos errados. A gente precisa entender isso. Eles são rebeldes. Não basta apenas você saber que é filho de Deus. Você tem que se posicionar como filho de Deus. Não basta apenas você saber que agora eu sou crente, agora eu vou na igreja. Agora eu vou na igreja é uma coisa. Agora eu sou cristão é outra. Agora eu sou um salvo, liberto e remido e vivo a plenitude do evangelho é outra coisa. Você entendeu? Cada passo é um nível. É um nível de fé. E há existem muitos crentes simpáticos por aí. É crente, mas ainda continua acreditando em simpatia. É crente, foi salvo por Jesus, mas ainda acredita que certas coisas é salvo em Jesus, mas ainda acredita que foi atingido pelo olho grande. Isso aí é olho grande. Você é olho grande, irmão, vamos repreender em nome de Jesus. Olha só, olho grande, você não tem poder sobre a minha vida. Mas isso precisa ser pregado. Se não for pregado, as pessoas continuam vivendo nessa ignorância. O que faz a pessoa enxergar, o nome disso, o nome hebraico disso é Efatá. Abra-te. Efatá. Abra-te. São os olhos se abrindo, a pessoa passa a enxergar. Ela olhava, mas não via. E eu acho que o maior exemplo, é mais ou menos parecido com aquilo ali, é palavra cruzada. Palavra cruzada? Caça-palavra. Caça-palavra. A palavra está ali, mas tem um monte de letra e você não enxerga. E você fica, não estou enxergando, Aí está ali. Aí você olha, um monte de letra embaralhada, você não consegue enxergar. Aí alguém mostra para você assim, ó, aqui, ó, só um pedaço da palavra. Aí faz assim, ó. Você, meu Deus, a palavra está aqui. Como que eu não vi essa palavra antes? Efatá. Seus olhos ainda estão fechados, mas você pode enxergar melhor. Você lembra do cego que Jesus curou em 2 etapas? Primeiro Jesus o curou e ele dizia assim, eu vejo homens como árvores. E aí Jesus ora por ele novamente e aí ele passa a enxergar direito. Existem pessoas que foram alcançadas pelo ministério da salvação, foram alcançadas pela graça de Deus, mas continuam enxergando homens iguais árvores. Ainda não conseguiu, ainda não foi aberto os olhos para ver os mistérios de Deus, os códigos revelados, as chaves. Ele não conseguiu entender que a pregação da palavra abre os olhos e gera fé. E a fé, irmãos, a fé é o segundo código. A fé é o segundo código. O primeiro código é a pregação da palavra. O segundo código é a fé. A fé nos abre oportunidades e nos abre portas extraordinárias. Inclusive, uma maior, que você vai precisar usar. Essa chave é uma chave que você vai precisar usá-la até o fim. Porque ela diz que sem fé
Então você tem que usar essa chave, esse código, você vai ter que usar esse código até o fim. Porque sem esse código é impossível agradar a Deus. Então não é só impossível entrar pela porta, não é só impossível acessar alguns mistérios, é impossível você agradar o dono do reino. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É impossível agradar se não tiver fé. Então esse é uma chave, é um código que você precisa ter. Nós precisamos ter esse código. A fé é uma chave importantíssima para a nossa caminhada. É a fé que nos faz andar sobre as águas. É a fé que nos faz apresentar a Cristo tudo que temos, 5 pães e 2 peixinhos. A fé é o que nos faz obedecer a Cristo quando Ele diz assim, é o suficiente, manda o povo se assentar e vocês vão distribuir para eles esses 5 pães e 2 peixes. Irmãos, eu tenho certeza que se tivesse alguns de nós ali, no lugar dos discípulos, no lugar dos apóstolos, se fosse um de nós e apresentasse Jesus, olha só, não tem muita coisa não, só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus olha e fala assim, é o suficiente. Pô, Valente, chega aqui. Cara, tá doido. Jesus tá doido. Pô, olha só, eu não vou fazer isso não. Cara, nós vamos passar vergonha. Será que Jesus já te chamou alguma vez para passar vergonha? Pelo menos que você pensou que ia passar. Às vezes Deus faz isso com a gente. Irmãos, a nossa igreja era num segundo andar, num sobradinho de uma casa. Daquela parede ali até ali. Mais ou menos isso aqui. Era o tamanho da nossa igreja. Isso aqui estaria lotadinho lá. E aí um dia me trazem até aqui. Eu olho isso aqui e falo assim, meu Deus. Aí, é porque eu sou doido, eu sou maluco. Né? Assim, Deus me colocou 2 pastores ao meu lado para mostrar que eu não sou também sou tão doido assim não. Porque tem gente mais doida do que eu. E me botou assim, eu acabei ficando o fiel da balança. Nem tão seguro e pé no chão como o pastor Adriano, e nem tão, né, pé nos ares como o pastor Valente. Então a gente, né, aí a gente fica aqui, e aí mas, irmãos, quando eu entrei aqui, eu falei, é nosso. Falei, é nosso. A Rosa falou, meu Deus, mas olha só, onde é que a gente vai entrar de novo? Porque ela assim, já entrou em tanta furada comigo. Furada celestial, assim, furada... Oh, olha, a furada celestial, ela já entrou muitas. E ela continua entrando. E eu falo assim, vamos? E ela fala assim, você é maluco. Claro que a gente vai. Mas não sei o que vai dar, mas a gente vai. Então a gente vai. Então assim, entendeu? A gente mete o pé e anda adentro do Mar Vermelho. Moisés, o que você tem na mão? Um cajado. Tá, então faz o seguinte, diga o povo que marche. Para onde? No meio do mar, vai andando. Irmãos, eu vou chamar vocês para a morte toda hora. Sabe por quê? Porque Deus manda falar. Então assim, irmão, vamos para o suicídio. Vamos embora. Só que não é um suicídio. Na verdade, ninguém vai morrer. Fica tranquilo. Ninguém vai morrer, ninguém vai ficar acabado, ninguém vai ficar destruído. Mas tem hora que Deus quer testar essa chave nossa, a fé. Mas a fé vem pelo ouvir. Se ninguém falar assim, vamos, ninguém vai. Tem que alguém maluco suficiente para falar assim, irmão, vamos. E aí eu trouxe a igreja aqui, eu falei, irmãos, vai ser aqui. E aqui a gente deu a mão aqui, fizemos um grande círculo, vocês lembram disso? Quantos estavam aqui naquele dia? Olha aí, glória a Deus. E a gente deu as mãos aqui, tinha um monte de coisa de academia aqui, tinha um monte de coisa. E nós oramos e falamos, aqui nesse lugar. Aí fala assim, irmãos, a gente veio de uma igreja que estava em Madureira, de frente para a linha do trem, assim, pá. Todo mundo passava e via aquela igreja. E ninguém entrava.
Aí Deus me traz para um lugar onde não passa ninguém. Ninguém vê a igreja. Você está entendendo como é que as coisas não... É mistério, irmãos. Não tem lógica. Não tem lógica. Nós estávamos em Madureira, de frente para a linha do trem. Todo mundo passava ali, desde Japeri, Paracambi, Nova Iguaçu. Todo mundo passava ali. Santa Cruz, todo mundo. Vinha, passava na porta da igreja, milhares e milhares de pessoas. Nós fizemos um caderno de oração. Tinha um evangelista com a gente. Ele falou assim: pastor, bota um caderno de oração na porta da igreja, que as pessoas gostam de botar o nome para a oração. Aí nós botamos. Irmãos, um caderno grosso assim, ó. Um caderno grosso assim. Durou 3 dias. Tinha mais de 25 mil nomes. 25 mil nomes naquele papel. Eu falei: meu Deus, essa igreja vai bombar. Falei: Jesus, que é isso? 25 mil. E eu pedi: bota o telefone. Agora a gente vai botar e vai botar assim: coloca seu telefone. A gente coloca. E a gente ligava, e a pessoa não atendia, outra atendia. Ah, tá bom, apareça aqui. E eu falei: meu Deus, a gente estava quase ficando falido só de conta de telefone. E aí, sabe por quê? Porque não era ali que Deus me queria. E Deus falou assim: não, tem muita gente com você, diminui. Tem muita gente com você. Aí nós saímos de lá, fomos para um lugar pequenininho. E vamos lá. E a igreja começou a encher. Eu falei: meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí daqui a pouco eu falei assim: irmãos, vamos dividir a igreja, que a igreja está muito grande, mas está muito sacrificante, porque os irmãos saíam daqui de Bangu para ir para Madureira. Tinha mais ou menos 30 irmãos que saíam daqui de Bangu e iam cultuar em Madureira, numa igreja pequenininha também. Mas ficava um grupinho bom lá. Eu falei: irmãos, nós vamos ter um grupo aqui em Madureira e vamos ter... Metade ficou. E a metade que ficou não quis ficar. Eu falei: não, fica aí, nós somos a mesma igreja, a gente vai... E o povo: não, a gente queria o senhor aqui. Eu falei: não vou ficar aí porque Deus está me chamando para cá. E eu sentia Deus me chamando para cá. E aí a gente vem para cá. E aí vamos para Vila Kennedy. Aí fomos para Vila Kennedy, uma rua morta, deserta. Eu falei: meu Deus do céu, que lugar é esse? Aí acabou que não fluiu. O homem lá não queria alugar para a gente. E aí a gente achou um outro na rua principal, na Vila Kennedy. Eu falei: meu Deus, Estrada do Coafal, uma rua larga. A gente parava o carro atravessado na rua. Ainda dava para passar uns 3 caminhões ainda na rua. Falei: meu Deus do céu, é aqui. Agora vai. Falei: agora, tudo bem, lá em Madureira não era, mas aqui, agora vai. Ficamos alguns anos na Vila Kennedy, ganhamos 2 pessoas. Foi um casal. Não foi um casal. Podia ser pelo menos 2 casas, né? Não, foi um casal, na mesma casa. Falei: não é aqui. Aí a pacificação estava acabando. Eu falei: vai acabar o UPA. Aqui vai ficar difícil de novo. A Vila Kennedy a Vila Kennedy estava um paraíso. Falei: agora acho que vai ficar difícil o negócio. Vamos sair daqui. Rosa, vamos sair? Vamos procurar um lugar. E fomos procurar um lugar. Senhor, mostra-nos um lugar. Mostra-nos um lugar. Passando por Bangu, Ministro Ari Franco, um prédio de 3 andares, blindex, na fachada. Falei: rapaz, isso deve ser muito caro. Isso deve ser muito caro. Mas vamos lá perguntar, que eu sou enxerido, sou curioso. Perguntar no arranca pedaço, fomos. O homem chegou e falou: 8 mil. Minha cabeça começou a fazer as contas. A Rosa falou: tá, obrigada. Foi saindo. E ela: vamos? Eu falei: vamos. Amor,
Nós tínhamos visto um outro imóvel lá na Água Branca, que eram 4 mil, aonde saiu a missão evangélica. Eu falei, Rosa, quem paga 4 mil lá na Água Branca, aqui na Ministro, 8 mil. Quem paga 4, paga 8. Aí ela, que matemática é essa? Matemática de um doido, maluco, varrido. Amanda, cuidado com teu marido. Débora, glorifica a Deus pelo teu marido. Orem pela Rosa. Ela topou. E nós fomos, encaramos o desafio. E eu cheguei para a igreja e falei, irmãos, temos um desafio. A igreja, estamos contigo. Yes! Porque eu louvo a Deus que, se tem uma coisa que Deus colocou do meu lado, foram pessoas fiéis. E eu orava. Quando eu fui abrir a igreja, há muitos anos atrás, eu escrevi uma oração. Está escrito até hoje. Eu pedi a Deus que Ele me desse 10 mil ovelhas, 10 mil membros. Mas pedi a Deus que aqueles que não fossem para ficar ao meu lado, para somar, que Deus tirasse. Falei, só que eu não pensava que era tanta gente, né? Então, senão eu nem tinha feito essa oração. Falei assim, não, Senhor, dá um jeitinho. Deixa eu... Mas eu orei. E eu falava assim, que fiquem aqueles que forem fiéis à visão que o Senhor tem para mim. Que fique do meu lado aqueles que forem fiéis à visão que o Senhor tem para mim. E Deus tem colocado pessoas assim. E eu falei, vamos, e o pessoal, vamos! E foi. E a gente foi, vamos agora, irmão, estamos no centro de Bangu, centrão. Agora não tem como. Senhor, não é aqui em Bangu que o Senhor nos queria? Então, estamos aqui em Bangu, no centro, e agora, vamos lá. E ganha uma vida, e ganha outra. Eu falei, opa, vamos abrir casa de paz. E abrimos casa de paz, e abrimos 2, e abrimos 3. E começou a vir gente. Eu falei, meu Deus, agora. Aí o Senhor falou assim, agora não. Ainda não é aí. Eu falei, como assim não é aí? Eu falei, tá bom. E aí vimos que não era ali. E saímos, vamos para a rua de trás, que na rua de trás eu achei um lugar por 2 mil. Olha só, a gente vai pagar 8, a gente vai pagar 2. E com piscina. E aí eu levei, irmão, pensa num lugar feio. Um lugar estranho, não tinha gente de igreja, não tinha cara de igreja, não tinha nada. E o povo falou, vamos, feliz. Porque o povo amava a visão desse maluco. E nós fomos para aquela rua escura, tinha uma piscina. No segundo andar, que ninguém via que era igreja, foi uma caverna. E nós ficamos ali por muito tempo. Ainda tinha o povo do karatê lá, a gente tinha que compartilhar com eles. E nós ficamos ali. Ainda tinha blitz, né, João? João quase que apoiou na blitz lá. Tá indo para onde? Eu estou indo para a igreja. Que igreja? Não tem igreja aqui nessa rua. Falei, meu Deus do céu. Você entende? E nós fomos, e o povo foi vibrando. Irmãos, nós fizemos uma mudança no braço, carregando banco, andando, dando a volta ali. Vambora, os homens. Os homens não vão embora. Nós vamos levar o banco. E os homens levando o banco, e a gente levando, daqui a pouco... E a gente ficou lá. Na caverna. E Deus nos tratando. E o meu coração assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Irmãos, eu já chorava. Vocês não sabem, só a Rosa sabe. O quanto que eu chorava, porque eu ficava assim, Senhor, o que tu queres? E até um dia que aconteceu uma situação, que eu não vou expor aqui, mas que trouxe uma tristeza muito grande ao meu coração, de uma igreja que nós queríamos ter aliança aqui em Jardim Bangu, e essa igreja não quis ter aliança conosco, falou que não ia liberar os jovens para ter comunhão com a gente lá. E eu falei, o pastor falou isso? Falou. Eu falei, bom, então nós não somos irmãos, né? Então tá bom. Então lá é um campo evangelístico para nós.
vamos para Jardim Bangu. Vamos voltar aonde o meu ministério começou. E nós saímos e viemos para cá. Vamos procurar um lugar. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o presbítero Jadilson. A gente conversou e ele falou assim: pastor, agora não dá mais para errar, não. Lembra disso? Falou: pastor, o tiro é certeiro, a gente não pode errar. Eu falei: eu sei disso. E aí a gente foi lá para Araquém, o sobrado. Fomos visitar a irmã. Ela foi, é verdade, ela comentou da casa em cima. Opa, é mesmo? Porque de repente, né, a gente, não, a senhora não sabe de algum lugar por aqui? Ela falou: não, estou para alugar a casa aqui em cima. Aí a gente subiu para ver, olhamos, falei: acho que dá. É porque todo lugar que eu olho, irmãos, eu vejo uma igreja. Eu não sei se você, né, tem gente que olha, vê mercado, tem gente que olha, vê. Todo lugar que eu olho, eu falo: dá uma igreja aqui. Não, se não for galpão, ali era uma casa, em cima de uma outra casa, e eu vi igreja. E eu falei: é uma igreja. Em cima da casa da Ana Paula e da Vitorinha. Em cima da casa delas. Eu falei: vamos. E fomos. E fomos e ficamos lá, e foi um tempo assim muito lindo. Antes da gente ir, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu pastoreava a igreja aqui em Jardim Bangu, meus pais não estavam comigo. Quando eu saí daqui e fui pastorear a igreja em Madureira, meu pai foi lá me visitar e falou assim: eu vou te apoiar aqui, meu filho. E meu pai ficou comigo. E desde que o meu pai foi para lá, ele ficou comigo em todo esse tempo. Lá, ficou comigo na Vila Kennedy, ficou comigo na Ministério Franco, ficou comigo na Iriguaçu. Quando meu coração decidiu retornar para o Jardim Bangu, na mesma semana, o meu pai teve um AVC. E no dia que nós subimos lá naquele terraço, lá em cima da casa da Ana Paula, e nós fomos orar, nós temos o vídeo do dia que nós oramos lá, e meu pai não estava lá. E esse bairro de Jardim Bangu foi um sucesso ministerial que eu tive há alguns anos atrás, e hoje eu estou revendo esse mesmo sucesso ministerial acontecendo novamente. Mas não era para o meu pai estar comigo. Ele não esteve comigo antes, e ele não está comigo agora. Meu pai foi o apoio que eu precisava. Parece que Deus preparou tudo. Falou assim: você vai passar por lugares muito difíceis, por um deserto. Teu pai não vai estar contigo. Mas quando você voltar para o lugar que eu te chamei, que eu te escolhi e que eu preparei para você, você não vai mais precisar dele. E eu louvo a Deus pelo tempo que ele deixou meu pai do meu lado. Quando eu iniciei Madureira no dia 26, foi o dia que eu comecei o ministério sozinho, em Madureira. Dia 26 de maio de 2005. Uma quinta-feira. 26, 27, 28 e 29 foram os dias de inauguração. No dia 30 de maio daquele ano, um dia depois do domingo da inauguração, eu estava tão feliz. E eu fui acordado pela moça que acompanhava minha mãe. E minha mãe estava passando mal. Minha mãe estava tendo um AVC. E daquele dia para frente foram 7 meses. Levando minha mãe, fazendo hemodiálise. 7 meses de acompanhamento. E minha mãe veio a falecer. Quando nós viemos para cá, para o Jardim Bangu, como eu disse, na semana que eu fui ver o espaço, o meu pai teve um AVC.
E ele foi para o hospital. E foram 7 meses meu pai no hospital. E meu pai não voltou mais. Então eu creio que o meu ministério tinha uma ligação muito forte com os meus pais. E Deus me tratou. Me fez homem ali. E a cada dia eu tenho aprendido com Deus. Não adianta. Você não vai florescer no lugar que Deus não te plantou. Você só vai florescer no lugar em que Deus te plantar. E essa é uma chave que nós precisamos entender. A pregação da palavra e a fé. E se tem uma coisa que vocês podem se alegrar, é que vocês têm um pastor de fé. E se eu puder, através da minha pregação, injetar fé no teu coração, um pouco dessa fé, minha fé é pequena, menor do que a de Pedro, eu nunca andei sobre as águas. Mas se eu conseguir injetar um pouco dessa fé, irmãos, nada nem ninguém vai parar esse ministério. Porque Jesus está à nossa frente. E Ele tem nos distribuído o dom da fé. Que Deus te abençoe. Rica e abundantemente, em nome de Jesus.